Irmãos, que privilégio estarmos na casa do Senhor, neste lugar tão agradável. Estava dizendo para o meu irmão ali que nosso santuário é um oásis aqui na Zona Sul. E é mesmo. Não sei se vocês gostam de vir aqui quando não há culto. Você vem e se assenta ali. Eu gosto. Eu gosto de vir ao santuário quando não há culto. Interessante, né? E a gente pode dar também 7 voltas aqui, ó, igual o povo de Israel andou ao redor do muro de Jericó. Amém, queridos? Olha lá, começa ali, vai lá, vem aqui, volta. Maravilha. Irmãos, antes de ler o texto, quero lembrar que Davi Gomes ainda fala. O livro de Natal, do pastor Davi Gomes, está na nossa livraria. Você que ainda não comprou o cartão. Também Novo Testamento com Salmos e Provérbios, Nova Almeida atualizada, uma diagramação muito bonita, somente R$10. Para você dar de presente para o seu irmão, para a sua irmã, para o porteiro lá do prédio, para o lixeiro da Conlurb, enfim, vamos semear a palavra. Também lá na nossa livraria, chegou hoje umas blusas com dizeres evangélicos, blusas femininas. Então a nossa livraria vai tendo aí umas novidades. Eu estou agradecendo muito a Deus de estarmos com este número de irmãos aqui, porque a mensagem desta manhã, em primeiro lugar, é uma mensagem para mim. Então, ter aqui um grupo menor, para mim, é mais confortável. Eu sempre gosto de trazer uma palavra aproveitando o gancho das celebrações. Páscoa, não é? Natal. E eu fiquei perguntando ao Espírito Santo se não era uma mensagem de Natal para trazer hoje, mas ele inclinou meu coração para outro lado. E quero neste dia também agradecer a Geração Master, que caminhou conosco durante todo este ano. Fizemos programações bonitas. Já estamos com uma programação para o segundo sábado de fevereiro. Vai ser a primeira programação da Geração Master do ano novo. E estaremos falando sobre nutrição. Como se alimentar bem, saudável, com inteligência no ano novo, para ter saúde, para nós podermos viver mais e trabalhar mais para o Senhor. Então, temos essa data aí. Queridos, vamos ao texto que está no primeiro livro de Reis, capítulo 13. Primeiro livro de Reis, capítulo 13. O relógio está marcando ali 11h05, pastor, eu posso ir até mais ou menos que horário? Porque o povo tem que ir para casa para almoçar, tem que voltar para cantar, né? O profeta, ele está sujeito ao Espírito de Deus, diz, vai até aí, depois você fala o restante na outra pregação, né? Então, pastor, se a gente for até, fala que teu servo ouve, 40. Queridos, eu gostaria de ler só um pedacinho do capítulo 13 de 1 Reis, mas eu não consigo ler só esse pedacinho, porque é o texto todo que tem a mensagem para nós. Os irmãos poderão seguir lá. Eu estou aqui com Almeida século 21, que é a nossa Bíblia da Juerp, da imprensa bíblica, com a correção que foi feita pela editora Vida Nova de São Paulo, editora do SHED. Então, fiquem atentos ao texto, eu vou lendo na minha tradução, vocês acompanham naquela, não sei se é a mesma. Por ordem do Senhor, veio um homem de Deus de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. O homem clamou contra o altar, por ordem do Senhor. Altar, altar, assim diz o Senhor.
Um filho nascerá à dinastia de Davi, cujo nome será Josias. Ele sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Naquele mesmo dia ele deu um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. O altar se partirá e a cinza que está sobre ele se derramará. Quando o rei Jeroboão ouviu a palavra que o homem de Deus clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra ele secou, e Jeroboão não conseguia mais recolhê-la. Então o altar se partiu e a cinza se derramou do altar, conforme o sinal que o homem de Deus havia anunciado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus, intercede ao Senhor teu Deus por mim, para que minha mão volte ao que era. O homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei voltou a ser como antes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa para uma refeição, eu te recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: ainda que me desses metade do teu reino, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque o Senhor me ordenou pela sua palavra: não comas pão, não bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Então ele foi por outro caminho e não voltou por onde havia ido a Betel. Em Betel morava um velho profeta. Seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus havia feito aquele dia em Betel, e contaram também o que ele tinha dito ao rei. E seu pai perguntou-lhes por onde ele foi, pois seus filhos haviam visto o caminho que o homem de Deus, que viera de Judá, havia seguido. Então ele disse a seus filhos: selai o jumento para mim. Eles selaram o jumento e ele o montou. Indo à procura do homem de Deus, achou-o sentado debaixo de um carvalho e perguntou-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: sou. Então ele lhe disse: acompanha-me até em casa e come pão. Mas ele insistiu: não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Mas o outro lhe respondeu: eu também sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas o velho profeta estava mentindo. Assim o homem voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Quando eles estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o havia feito voltar. E ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá: assim diz o Senhor, porque foste rebelde à ordem do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te deu, mas voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar em que te havia falado: não comas pão, nem bebas água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois que ele comeu e bebeu, o profeta que havia feito voltar selou o jumento para ele. Ele se foi, mas um leão o atacou no caminho e o matou. O seu cadáver ficou estendido no caminho,
e o jumento estava parado ao lado dele, e também o leão estava ao lado do cadáver. Pai querido, Pai de amor, obrigado por esta hora, obrigado pela tua santa palavra, preservada, Senhor, ao longo de 3.000 anos, para nos abençoar nesta manhã. Toma o teu servo em tuas mãos, que dos seus lábios só saiam palavras dirigidas pelo Espírito Santo, para abençoar o nosso coração, para nos instruir, para nos alertar, para nos avivar, para nos revigorar, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero nestes minutos que tenho pela frente, de caminhar um pouquinho com os irmãos com o seguinte tema: porque Deus não usou o profeta idoso. Porque Deus não usou o profeta idoso. Israel vivia este momento, um momento de um racha. 10 tribos ficaram no norte, sob a liderança de Jeroboão, e 2 tribos ficaram no sul, sob a liderança de Roboão. Jeroboão, que era o rei de Israel, dessas 10 tribos, ele entendeu que politicamente ele não podia permitir os seus liderados irem lá para Jerusalém para adorar no templo, porque Roboão poderia fazer um trabalho tão bom que o povo não quisesse ficar no norte, e sim para o sul para adorar. Então, na cabeça de Jeroboão surgiu o seguinte: eu preciso inventar um Deus para o povo servir aqui no norte. E ele mandou fazer 2 bezerros de ouro. Um colocou em Dan, que era o extremo norte de Israel, e o outro colocou em Betel. Este aqui é o Deus que trouxe Israel lá do Egito, e o povo começou a adorar aqueles bezerros. E esse Jeroboão não apenas foi rei do Reino do Norte, mas ele também se consagrou sacerdote. Então ele também oferecia os sacrifícios. O rei Saul, ele que veio antes também quis ser, não apenas rei, mas ele quis ser sacerdote também. Ele quis fazer o trabalho de Samuel. E Samuel disse: rapaz, você fez uma coisa que você não podia fazer. E Saul foi fazendo tantas coisas, desobedeceu tanto, que Deus desistiu dele. E disse para Samuel: Samuel, não me fale mais sobre esse Saul. Não me fale mais. Eu já tenho provido de um outro rei para Israel. Não me fale mais nesse assunto. Então o reino do norte estava mergulhado na idolatria. E lá em Betel, que pertencia ao reino do norte, havia um profeta idoso, profeta velho. E o texto nos diz que Deus mandou um profeta lá do sul, lá de Judá, a Betel, que ficava na região de Samaria, na região central, e falou em nome do Senhor contra o altar, e falou contra a idolatria que reinava no norte de Israel. É interessante, em Betel estava aquele profeta já há tantos anos, era um profeta idoso. Por que Deus não usou o profeta idoso para falar a Jeroboão? Por que Deus teve que trazer um profeta dele, por certo, mais jovem, lá do sul, lá de Judá, para falar contra a idolatria, contra os sacrifícios que eram feitos ali naquele altar em Betel? Salomão começou muito bem o ministério dele. Deus apareceu 2 vezes a Salomão. Deus fez com que Salomão fosse o homem mais sábio. Mas o final de Salomão, quando ele ficou idoso, quando ele ficou velho, o final de Salomão não foi bom, não. A Bíblia registra que ele tinha 700 mulheres, mais 300 concubinas, 700 com 300 dá 1000, né?
E ele, na sua política internacional, se casou com a filha de Faraó e com a mulher mais bonita lá dos Amonitas, dos Moabitas, dos Hititas, enfim. Jerusalém estava lotada de mulheres que serviam a deuses os mais diversos. E se nós formos verificar aqui no capítulo 11 de 1 Reis, vamos ver que o final de Salomão foi final de desobediência. Deus não disse para que ele procedesse de uma maneira, e ele foi seguindo o seu coração, a sua grandeza, a sua sabedoria. O final não foi bom. Mas há um na Bíblia que começou muito mal. E esse que começou muito mal foi Jacó. Mas terminou muito bem. Jacó, juntamente com a sua mãe, prepararam uma situação, né, para que Jacó fosse tido como Esaú, e deu ruim, porque quando a coisa foi descoberta, deu uma confusão danada. Esaú queria matar Jacó, e a dona Rebeca teve que mandar o filho lá para longe, quer dizer, ficou sem o filho, enfim. Começou muito mal, mas terminou já com seus cabelos brancos lá no Egito, vendo os filhos dos seus filhos, vendo a bênção sobre o Egito, sob a liderança do seu filho José. Lá no livro de Eclesiastes, creio que Eclesiastes diz que melhor é o fim do que o começo. Eu tenho me preocupado com isso, irmãos. Eu gostaria que os irmãos se preocupassem também. Porque nós podemos ter uma vida de vitórias ao longo da nossa caminhada, e o nosso final ser um final de derrota, de tragédia, de desagrado a Deus. Este profeta, mencionado aqui no capítulo 13, Deus não o usou para falar contra o rei e nem contra o altar. O Senhor tinha um outro profeta para falar. Eu quero destacar algumas coisas, porque Deus não usou o profeta idoso. E que o Senhor possa aplicar no nosso coração isso. Eu quero aplicar no meu coração. Primeiramente, eu entendo que o Senhor não usou o profeta idoso porque ele desprezou a intimidade com Deus. Irmãos, nós não podemos lidar com Deus de qualquer maneira, não. Deus não é o nosso coleguinha para a gente dizer que ele é o cara lá de cima. Não. Nós temos que andar com o Senhor com toda a reverência, com todo o cuidado para não desagradá-lo. Não. Jesus, falando com o Pai, ele usou a palavra Abba, Paizinho, sem intimidade. Eu ouvi que Billy Graham estava fazendo um trabalho e tinha um seminarista com Billy Graham, trabalhando com ele durante todo o dia. Eles ficaram hospedados no mesmo lugar, e esse seminarista ficou hospedado no mesmo quarto que o Billy Graham, e o seminarista ficou na expectativa como é que seria a oração de Billy Graham no final do dia, para ele dormir. Ele ia ficar orando 2 horas, 1 hora. O Billy Graham se ajoelhou, falou umas palavras com Deus e entrou debaixo do lençol, foi dormir. O seminarista ficou assim, mas você está andando com o Senhor o dia inteiro? Quando chegar na hora de dormir, Senhor, obrigado, tchau.
Isso é intimidade, irmãos. Intimidade. Deus, obrigado por hoje, Senhor. O Senhor foi maravilhoso. Eu pensei que a solução daquele problema seria de uma maneira, o Senhor dirigiu de outra maneira. O Senhor realmente me encanta. Cada dia o Senhor me encanta. Como é maravilhoso te servir, Senhor. Como é maravilhoso estar na tua presença. Eu não preciso do dinheiro desse mundo todo. Não preciso. Não tenho muito. Mas o que tenho é suficiente. Eu estou tão feliz na tua presença. Então, primeiro eu entendo que esse profeta idoso perdeu a intimidade com Deus. E Deus disse, não vou usar você não, vou usar aquele profeta jovem lá de Judá. Ele é que vai falar. Segundo lugar, eu entendo que o Senhor usou esse profeta idoso porque ele silenciou-se diante do mal. Ele aceitou a situação. Ele é o Jeroboão, ele é o rei, é o mandão, ele é que mandou fazer bezerro de ouro aqui, bezerro de ouro para lá, ele é que está dando as cartas, ele não levantou a sua voz profética. E eu quero dizer para você que dentro da tua casa, você que é mãe, que você é pai, precisa ter uma voz dentro de casa. Aqui não. Enquanto você morar debaixo do meu teto e comer do meu feijão, do meu arroz, aqui não. Tem que tomar posição. É na tua repartição, olha, você vai ter uma gratificação de tanto, se você facilitar a situação. Não, estou fora. Estou fora. Esse profeta idoso não levantou a voz contra a idolatria. Irmãos, houve um tempo em que nós batistas, nós evangélicos, falavam mais contra a idolatria. A Igreja Católica, de norte a sul, de leste a oeste, está ensinando as crianças a idolatria. Hoje não pode falar mais contra a igreja tal. É aqui a palavra. Veio o profeta lá de Judá e falou contra a idolatria do reino do norte sob a liderança do rei Jeroboão. E aquele profeta estava tão cheio de Deus que quando o profeta falou, o Jeroboão partiu para cima dele para dar uns tapas nele. Quando levantou a mão ficou travada e secou. O rei, quando olhou para a mão toda seca, mirrada, disse, homem de Deus, ore ao Senhor para que minha mão volte ao normal. Ele orou, era um sinal de que o Senhor realmente estava ali. E daqui a pouquinho o altar rachou e a cinza saiu de dentro do altar. Deus confirmando a palavra com os sinais. Há profetas que estão se vendendo neste tempo. Tem até uma música, profetas se venderam. Este profeta idoso se silenciou diante do mal. Queridos, uma coisa é o sacerdote, outra coisa é o profeta. Segundo a lei, o sacerdote só podia ser sacerdote até os 50 anos. Depois ele ia ensinar os outros levitas. Profeta não, profeta é profeta até morrer. Profeta não se aposenta. Sacerdote pode se aposentar, mas profeta não. Interessante, às vezes a gente acha que sacerdote e profeta é a mesma coisa, não. Um cuida do ritual, da apresentação das ofertas, né? Mas o profeta é o homem de Deus. E não tem prazo de validade ser profeta. Ou tem? Não. Deus quer que nós sejamos boca de Deus até o final da nossa vida. Penúltimo lugar, porque Deus não usou o profeta idoso. Ele aliançou-se com um político idólatra.
Temos que ter muito cuidado com quem a gente faz as nossas alianças. Esse profeta idoso fez aliança com o rei, que era um idólatra e precisava colocar cada vez mais o povo adorando, para que o povo não fosse para o sul para adorar sob a liderança de Roboão. Duas lideranças políticas. E o profeta idoso se acomodou ali naquela situação, aliançando-se com Jeroboão. Não mostrou para ele, não fez como João Batista fez com Herodes. Não é permitido você viver com a mulher do seu irmão. Perdeu a cabeça, mas entrou para a história. Amém, irmãos? Não foi um covarde, foi um profeta. Entrou para a história. João Batista, um corajoso, um profeta, disse: não, está errado isso aí. Você é rei, mas isso está errado. Há um preço. Alguns preferem se acomodar. Em último lugar, há tantas outras coisas que a gente pode dizer. Ele deixou a vida lhe levar. Estou aqui debaixo do guarda-chuva do rei Jeroboão, ele é idólatra, mas afinal de contas eu tenho algumas benesses, eu não pago IPTU na minha casa aqui, em Betel, a conta da SEDAI também já, e não sei mais o que e tal. Foi deixando a vida lhe levar. Irmãos, nós não podemos deixar a vida nos levar. Nós temos que dizer para onde nós queremos ir. Eu quero agradar a Deus, eu quero intimidade com Deus, eu quero ser usado por Deus, eu quero orar por alguém, aquela pessoa ser liberta dos demônios que estão perturbando, eu quero orar por uma pessoa, ela ser curada. Irmãos, isso não tem preço. Não tem preço. Isso não se compra na loja do shopping. Às vezes estamos preocupados com as vantagens aqui. As vantagens aqui. Mas nós esquecemos dos privilégios lá. Amém? Irmãos, eu ando por esse mundo, mas a minha cabeça está lá. Eu estou trabalhando, eu estou vendendo os meus livros, estou fazendo visita aos irmãos da terceira idade, estamos orando pelas pessoas. Eu estou caminhando por esse mundo, mas minha cabeça está lá. Não é aqui. Eu não sei até quando Deus vai querer me usar aqui, mas o meu negócio não é aqui. É lá. É lá. Então o profeta idoso, Deus não o usou, porque ele desprezou a intimidade com ele. 2, silenciou-se diante do mal, da idolatria. Irmãos, não há nada que deixe Deus mais irado do que a idolatria. O cara vem e diz que esse microfone é um Deus, se prostra diante desse microfone. Eu estava evangelizando uma senhora lá em Manguinhos, uma senhora já idosa, e ela no final disse: mas pastor, eu vou ter que deixar os meus santinhos. Disse: vai ter que deixar seus santinhos sim, porque Jesus, ele é o Filho de Deus, é o Salvador. Esses santinhos não têm base bíblica. Irmãos, existem diversas maneiras de evangelizar. Tem aquela maneira suavezinha que a pessoa se converte, mas às vezes a pessoa tem que ouvir uma coisa forte. Estou me lembrando de uma irmã lá em Manguinhos, que veio na Paraíba, Michele. Uma vizinha dela chegou para ela, jovem ainda, bonita, e disse: a tua cova já está pronta. Tua sepultura já está pronta. Entrou em pânico. Alguém vai dizer: isso é maneira de evangelizar?
Mas foi aquilo ali que levou a Michele a se converter, deu testemunho lá na igreja. A tua cova já está pronta, a tua sepultura já está pronta. Não existe, irmãos, um padrão, evangelizar é assim, 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 assim. O apóstolo Paulo, chegando lá na ilha de Chipre, foi com Barnabé para visitar o procônsul Sérgio Paulo, que era o governador da ilha. E enquanto ele estava evangelizando, falando das maravilhas de Deus para o procônsul Sérgio Paulo, tinha um espírita perturbando ele ali, querendo dissuadir o procônsul Sérgio Paulo das verdades. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, disse: tu vais ficar cego, durante algum tempo não vais ver a luz do dia. E o homem começou a andar tateando, porque já não enxergava mais nada. O procônsul Sérgio Paulo disse: maravilha, isso é verdade, isso é coisa de Deus mesmo, eu estou vendo. Agora nós vamos usar o método de Paulo que usou lá com qualquer pessoa. É o Espírito Santo que vai dirigindo, cada caso é diferente do outro. Então, meus amados, há tanta riqueza nesse texto, mas eu quero concluir, que ainda tenho 5 minutinhos ali para o horário, para mostrar para os irmãos que Deus usa profetas idosos também. Está no capítulo 14, 1 Reis, capítulo 14. Vejam esse profeta idoso que está no capítulo 14. Vem logo depois do capítulo 13. O profeta não enxergava, mas não era surdo. O problema dele era de visão. Hoje a gente, com esse evangelho da prosperidade, você não pode ter doença, você não pode ter problema, você não pode ter uma perna só, tem que ser tudo perfeito. O profeta aqui é cego. Mas que coisa linda a intimidade de Deus com esse profeta. Naquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, adoeceu. Filho do rei adoeceu. E Jeroboão disse à sua mulher: levanta-te e disfarça-te para que não sejas reconhecida como mulher de Jeroboão. Vai a Siló, lá está o profeta Aías, que disse a meu respeito que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, alguns bolos, uma vasilha de mel. Vai falar com ele, ele te declarará o que acontecerá com este menino. A mulher de Jeroboão fez isso e, levantando-se, foi a Siló e entrou na casa de Aías. Este já não enxergava. Profeta idoso que já não enxerga mais, pois seus olhos estavam cegos por causa da velhice. Deus não usou aquele profeta velho do capítulo 13, mas Deus está usando o profeta velho que nem enxerga no capítulo 14. Versículo 5, olha que coisa linda, vamos ler o versículo 5. Porém, o Senhor disse a Aías, todos: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, porque há de ser que entrando ela fingirá ser outra. Deus falando no ouvido do profeta: meu servo, está vindo uma mulher aí trazendo um menino. Eu sei que você não enxerga, mas você escuta. E eu quero te dizer que é a esposa do rei, trazendo o filho aqui. E a mulher, quando põe o pé lá na entrada, versículo 6, quando Aías ouviu os passos dela entrando pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu fui enviado a ti com duras notícias. Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor. Coisa maravilhosa, Deus usando um profeta idoso, que não enxergava mais. E Deus falou no ouvido dele: olha, está vindo uma pessoa aí, ela é a esposa do rei, está trazendo um filho, e você vai dizer para ela isso. Quando a mulher botou os pés lá na entrada, ele escutou e disse: entra, esposa de Jeroboão. Então, queridos, eu quero finalizar dizendo diante de Deus: Senhor, me use como profeta teu até o final da minha vida. Que você
possa dizer para Deus também: Deus, me use como profeta teu. Irmão, nada se compara com isto. Nada se compara. Nós, pregadores da palavra, que a gente não precisa passar uma semana catando na Bíblia onde pregar, porque o Espírito Santo, nós temos intimidade com o Pai, tem a menos dias na semana do que mensagem de Deus para nós pregarmos. Deus não pare de falar comigo, Deus não pare de falar com você, Deus não pare de falar com cada um de nós, porque não existe nada maior do que isso, de que ouvir a voz do Rei.